Bem, pessoal, eu vou gravar mais um vídeo agora para explicar sobre os lockdowns, porque que, na minha visão e de muitos, é inconstitucional e também é ilegal do ponto de vista jurídico, e também trazer outras notícias do que estão ocorrendo no país e explicar detalhadamente acerca delas. Decretos de isolamento social de prefeitos e governadores. Segundo o texto, a conduta será considerada crime de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais, porque eles influenciam o nosso direito de ir e vir, na dignidade do preceito fundamental da Constituição, da dignidade da pessoa humana, dentre outros aspectos relacionados aos nossos direitos fundamentais, que é descrito pela Constituição. E o projeto de lei 29.1720 impede prefeitos e governadores de determinarem durante o estado de calamidade pública medidas que interfiram em direitos fundamentais, como os que eu citei, e como a livre locomoção. A proposta tramita na Câmara dos Deputados e altera a lei do impeachment. Segundo o texto, a conduta será considerada crime de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Então já está sendo votado e tramitado na Câmara esse projeto de lei, que é da autoria dos deputados aqui e tal, do PP. Essa flexibilização de direitos fundamentais sem qualquer parâmetro técnico, essa é a justificativa deles. Está ocorrendo por meio de decretos de governadores e prefeitos, muitos deles sem respaldos das próprias assembleias legislativas, diz a justificativa. Em nome das medidas sanitárias, as autoridades administrativas revestem-se de uma falsa legitimidade e reverberam atos arbitrários sem qualquer demonstração de estudo científico que lhe deem respaldo, conclui. Tanto é que a OMS também fala que nem os lockdowns está diminuindo a incidência de número de casos. Então aqui já vou passar para outra notícia que surgiu agora fresquinha. O presidente Jair Bolsonaro, foi a notícia de hoje, 19/3, acionou o STF para derrubar decretos dos governos do DF, da Bahia e do Rio Grande do Sul que determinam restrições de circulação de pessoas diante do aumento expressivo do número de mortes e transmissão da Covid. Por um lado, eu sei do que está ocorrendo, os hospitais estão aumentando o número de casos, está sobrecarregados, superlotados. No entanto, também não é uma justificativa plausível retirar todos os comércios e tipo assim, impedir as pessoas de trabalharem, porque o número de pessoas vai ficar maior de desemprego e assim, consequentemente, vai ter mais fome e as pessoas vão ter mais necessidade. Então vai atrapalhar também no setor econômico e vão gerar um colapso social. Mas o que eu vou explicar sobre essa justificativa do presidente, né, que acionou o STF. Na ação, o governo pede que o STF determine que o fechamento das atividades não essenciais durante a pandemia só pode por base de uma lei aprovada pelo legislativo e não por decretos. Então vou explicar mais para frente por que os decretos se tornam ilegais do ponto de vista constitucional e também do ponto de vista legal. Porque decretos não podem ser acima de leis, acima da reserva legal. Aí aqui mostra o texto requer a Corte que estabeleça que mesmo em caso de necessidade sanitária comprovada, medidas de fechamento de serviços não essenciais exigem respaldo legal, então por meio de leis, e devem preservar o mínimo de autonomia econômica das pessoas, possibilitando a subsistência pessoal e familiar. É isso que eu estou falando, isso está afetando a subsistência pessoal e familiar das famílias. Na prática, isso dificultaria a adoção de medidas urgentes para combater a pandemia, já que a necessidade de aprovação de uma lei exige a negociação política e também a tramitação de um processo legislativo. Então, isso aqui fica no critério de reserva legal, porque muitos vão falar, mas aí, tipo, se também abrir os comércios e tudo, vai aumentar o índice de número de casos. Só que também tem que ver no aspecto econômico. Se analisar sobre um ponto de vista raso e supérfluo, a gente não vai chegar a um denominador comum em nenhum consenso. Para regulamentar a fiel execução de leis, ou seja, para regulamentar leis já feitas, e a de decretos autônomos, que é, no caso, a partir da emenda constitucional número 32/2011, que cita na Constituição, compete privativamente ao presidente, só compete a ele sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Aí no inciso 6º diz: dispor sobre, mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implica aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. O que quer dizer isso? Que só pode expedir decretos em âmbito federal
quando não implica aumento de despesa nem a criação nem extinção de órgãos públicos. E na letra B, extinção de funções ou cargo público somente quando vagos. Como é consequência, dado seu pressuposto de existência e alcance, a doutrina clássica subdividiu os decretos gerais ou regulamenta em duas modalidades distintas. Como eu já citei, os decretos regulamentados de execução, que são derivados, que não são autônomos dentro da Constituição, e os decretos independentes ou autônomos originários, que decorrem da Constituição. O primeiro explicaria um conceito normativo já existente e encontraria seu limite, ou traria as minúcias necessárias para que a norma editada obtivesse aplicabilidade prática, enquanto o segundo legitimaria a sua existência na própria Constituição, que é isso que eu falei, em virtude de competência própria, e instituiria direito novo. Esse aqui eu não vou explicar o que é o conceito doutrinário, agora eu já vou para a parte mais que fala do STF. O que ele entende sobre isso? Já se pronunciou acerca do alcance e do conteúdo dos decretos de execução, e aí o que o STF assentou? Que é vedado ao poder do chefe do Poder Executivo expedir decreto a fim de suspender a eficácia de ato normativo hierarquicamente superior, bem como da possibilidade de edição dos decretos autônomos. É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo mediante projeto de lei ou mesmo após a emenda constitucional por meio de decreto na elaboração de normas que de alguma forma remodelam as atribuições de órgãos pertencentes à estrutura administrativa da unidade da federação. Então é indispensável por meio de lei. Aqui também é um objeto de inconstitucionalidade, pagamento de desvios, então eu vou ler mais embaixo aqui, calma aí. A conclusão dos decretos autônomos, que é no caso o que pode derivar da própria Constituição. Não possui essa margem de autonomia como o nome aparenta, havendo uma vinculação extrema no agir do chefe do Poder Executivo quanto da sua edição. Esta sim, no campo discricionário, se fará opção por editar ou não o ato. Desta forma, não afrontando a separação de poderes sendo admitido no ordenamento brasileiro. A única forma de edição de decretos que pode existir dentro do aspecto constitucional é somente sendo autônomo, que deriva da própria Constituição, pelo presidente da República, e não por governadores que estão fazendo arbitrariamente decretos, taxando o lockdown geral de forma arbitrária, inconstitucional e ilegal. Porque através até da Defensoria Pública no estado de, se eu não me engano, de São Paulo, eles liberaram comércios a abrirem sem ter a necessidade de fecharem como o decreto estipulava, devido a uma intervenção da Defensoria Pública, emitindo um alvará de abertura para os comerciantes poderem abrir seus estabelecimentos sem quaisquer justificativas e sem ter a ordem de prisão decretada pelos agentes sanitários e também por policiais militares ou GCMs, dentre outros. Pois bem, agora eu vou explicar sobre o decreto autônomo no aspecto da constitucionalidade do que o STF diz. Então, pessoal, para a gente concluir sobre a explicação do decreto autônomo, agora é do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal. De toda sorte, no que tange o reconhecimento pelo Supremo da figura do decreto ou regulamento autônomo, faz-se misto e colacionar alguns julgados. Aqui são os julgados de controle concentrado do STF direto de inconstitucionalidade. O que se tem? Tem-se objeto idôneo a ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar, ou seja, não deriva da própria lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da Constituição. Aí já tem o objeto de direito de constitucionalidade e tal. Aí aqui tem outras ações de direta de constitucionalidade julgadas importantes pelo STF, tá. Agora eu vou explicar isso aqui, ó. Conclusões. O que se conclui sobre o STF nessa parte dos decretos? De start, se tratando do decreto que extrapola limite de lei, o tema se situa no plano da legalidade, não possuindo natureza autônoma. Nessas hipóteses, o STF não reconhece as ADIs, ou seja, até um próprio juiz de tribunal convencional pode julgar as medidas de lockdown como extremas e arbitrárias,
ferindo os princípios da Constituição, dos preceitos fundamentais, e o que? Decretando a ilegalidade de tais medidas, como eu já mostrei anteriormente, já mencionei, falando que a Defensoria Pública entrou com um processo de liberação por parte dos comerciantes trabalharem, porque estava ferindo seus direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. Então liberaram. A fim e ao cabo a aproximação até aqui realizada não pode pretender o status de trazer conclusões mais em grau de arremate. É possível dizer que o STF tem reconhecido em determinadas situações a figura do decreto autônomo, decorrente do artigo 84, como eu já havia explicado, do inciso 6º da Constituição da República. A questão é que emerge é a verificação da mantença desse posicionamento, ou seja, somente no caso de decretos autônomos que pode ser estabelecido decorrente da Constituição, do artigo 84, que trata daquilo que eu já me falei, né, sobre o aumento, nem pode ser nem o aumento, nem a criação e extinção de órgãos públicos somente feito pelo presidente da República e não por governadores, ditadores que parece que nem conhecem da Constituição e estão decretando a seu bel prazer simplesmente por conta de uma pandemia que afetou a vigilância sanitária do país. Pois bem, essa é a explicação que eu queria explicar para vocês. Se gostaram do vídeo, peço que curta e compartilhe o mesmo. E com mais notícias eu trago para vocês explicação de algum fato jurídico ou outra coisa. E até o próximo vídeo.